Stephanie, hoje no Livro Aberto nós vamos falar sobre Longe da Árvore, do Andrew Solomon. Eu tô lendo esse livro faz tempo porque eu pegava ele, lia com outras coisas, acabava deixando ele de lado. Então agora tinha decidido que eu ia terminar de ler ele, tipo, peguei só ele pra ler. Olha só o tamanho do livro. Ele é pesado, acho que eu vou deixar ele até assim porque ele é bem pesado. Ele tem 1000 páginas, mas assim, eu digo que tem 800 porque as últimas 200 são de referências, né? Então vai mais ou menos 800 e pouco. E aqui, daqui pra cá, tudo isso é referência. Mas é um livro assim, bem, né, bem volumoso mesmo, demorei pra ler. Ele foi lançado em 2012. O Andrew Solomon, ele é formado em literatura, inglês, e tem mestrado em doutorado, se não me engano, em pedagogia não, psicologia. Ele é autor de um outro livro que é bem famoso, que até fala aqui em cima do autor de O Demônio do Meio-Dia, que é um livro sobre depressão, sobre ele mesmo que teve depressão, né? Tipo, e eu vou falar agora, eu pensei como que eu poderia fazer a resenha desse livro e eu decidi que se eu fizesse falando tudo do livro em um vídeo só ia ficar muito longo ou eu não ia falar tudo que eu queria. Então eu decidi fazer em duas partes. Como ele fala assim, tipo, longe da árvore, todo mundo conhece aquele ditado que fala a fruta não cai muito longe do pé, quer dizer que os filhos são parecidos com os pais em alguma coisa, assim, tipo, na personalidade e tal. Então, tipo, aqui, longe da árvore, são filhos que nasceram totalmente diferentes dos pais. Daí tem vários, assim, tem 10 na verdade, casos, assim... Não, o livro é separado em 10 partes, por exemplo. Tem surdos, transgêneros, prodígios e tal, né? Então eu resolvi fazer assim, vou falar de 5 temas nesse primeiro vídeo e 5 temas no outro vídeo, porque senão não ia dar pra falar tudo, né? Então, vou começar a falar assim, bem assim, por cima, assim, tipo, não vou me aprofundar, senão vai ser um vídeo muito longo. Pra dizer que eu gostei bastante desse livro, né, que ele assusta o tamanho dele, né, e assim, ó, quando ele fala, por exemplo, do primeiro assunto que é surdos, ele faz uma introdução, ele fala também sobre a história, assim, tipo, sobre o que pode causar surdez. Ele fala, assim, sobre a parte, assim, mais técnica, vamos dizer, sobre a parte mais, assim, por exemplo, esquizofrenia, neurologia, e fala de diversos casos. Ele ficou, assim, anos trabalhando nesse livro, falando com famílias, pesquisando. Então foi um trabalho bem extenso, né, que deu origem a esse livro aqui. E aqui o subtítulo Pais, Filhos e a Busca da Identidade. Bom, a primeira parte que começa é com os surdos, daí fala assim, vou falar assim por cima, assim, tipo que tem aquela impasse entre os pais de usar ou não usar o implante coclear, né, que é aquele implante para ouvir. Fala bastante sobre o ensino de Libras, né, nas escolas. Fala também que acontece assim, uma coisa que acontece, que fala que é muitos casos de abuso sexual de crianças surdas. E tem um caso aqui que conta de uma mulher que ela foi abusada sexualmente pelo pai dela e quando ela ficou adulta, assim, ela contou pra mãe dela, não, ela disse que a mãe dela sabia, assim, não fez nada, e ela contou pra irmã dela, e a irmã dela se sentiu muito culpada com isso e se suicidou. Daí, tipo, ela tem outras irmãs menores. Daí, todo ano, ela e as irmãs dela mais nova, que agora são adultas também, passam uma semana juntas viajando com o pai dela e ela. Daí, o Andrew perguntou pra ela como que ela consegue, assim, se ela perdoou ele, alguma coisa assim. Daí, ela falou assim que ela é só uma semana por ano, porque ela não... O pai dela agora é velho, inofensivo, né? Aquilo foi há tanto tempo. Ela disse assim, daí ela chora, falando, claro que ela não esqueceu, mas só que ela não, as irmãs dela não sabem disso e ela tem medo de contar para as irmãs dela por depois do que aconteceu com a irmã dela, Matilde. Então, né, ela, né, acaba, né, vivendo com isso, tipo. E agora eu vou passar para outra parte que é anões. Falar um pouquinho só de cada, né? Todo mundo associa, a maioria das pessoas associam anões a comicidade, a coisas engraçadas. Tipo, quando fala aqui, né, que quando uma pessoa casa com um anão, tem gente que acha que ela casou porque é um fetiche. Fala assim aqui de problemas ósseos que os anões têm. Ele falou com diversas famílias, assim, que tem filhos, assim, tipo,
anões, e daí fala, aqui tem vários casos de médicos, assim, que são muito, assim, não sabem, assim, são muito insensíveis e até cruéis, assim, na maneira de tratar um paciente, tipo, aqui tem diversos casos, assim, chocantes de pessoa que, né, tipo, por exemplo, aqui a mulher teve um filho, o médico foi avisar que ela teve um filho anão e falou assim, ó, você tem um filho, um anão de circo. E um outro médico falou que o filho, que ela podia internar ele ou mandar ele para uma trupe da Flórida. Tipo, como é que um médico fala uma coisa dessas, né? É muito ignorante. Outra coisa que fala que, tipo, é sobre também o arremesso de anões e boliche de anões. E daí, tipo, parece uma coisa muito engraçada, né? Tipo, a gente pensa assim, eles arremessam o anão num acolchoado e quem arremessar mais longe ganha. Ou boliche é a mesma coisa, né? Só que muita gente quer proibir essa prática e isso é até perigoso porque os anões têm problemas ósseos, podem piorar. Tem muitos que defendem, dizem que fazem isso para ter uma renda extra. Mas muita gente fala que isso, eu vou até ler uma parte aqui que é humilhante. É chocante que esse tipo de desumanização ainda ocorra hoje, mas a prática é particularmente demoníaca, tendo em vista os problemas esqueléticos que os anões em geral sofrem. Alguns protestam que devem ter a liberdade para ganhar a vida como querem. Outros acreditam que tolerar essa prática fere não apenas os anões que aceitam, mas também o resto da comunidade anã, criando uma percepção pública de que são sub-humanos, perpetuando um clima de ridicularização. Né? E aqui fala assim, tipo, assim, pessoas assim que são anões ficaram famosas, por exemplo, tem aquele programa, agora eu não me lembro, acho que é a Pequena Grande Família, se não me engano, é a Pequena Grande Família. E tem também, claro que citam o Peter Dinklage do Game of Thrones, eu gosto muito desse ator também. Fala, né, tipo, que foi um ator agora que dos últimos anos pra cá, desde o começo do Game of Thrones, né, se destacou. Ele é o personagem principal, o primeiro nome que aparece na introdução da série é o nome dele, então, tipo assim, fala, né, tipo, dele ter esse papel, assim, tipo. Vou passar para outra parte. Depois eu vou até autismo. Tem o síndrome de Down, né? Aqui fala, né, de como, assim, a primeira pessoa que pesquisou mesmo a síndrome de Down, que foi o John Longdon Down. Por isso que tem esse nome, síndrome de Down. Porque, tipo, claro que existia há muito tempo, mas ele, assim, definiu as características e coisas tal. E no início, quando ele estava estudando, como é que ele chamava? Ele chamava essas pessoas que ele estava estudando com síndrome de Down de idiotas ou mongoloides. E essa é uma coisa, hoje em dia, isso aqui é uma coisa bem pejorativa, chamar a pessoa de mongoloide. Mas isso aí tem uma explicação que na época ele chamava de mongoloides por causa que eles têm o olho puxado e ele dizia assim que é como os mongóis, né? Eles têm os olhos puxados como os mongóis. Daí ele botou essa característica, né, e ficou... Mas hoje em dia isso é ofensivo, ninguém fala mais isso, né? Outra coisa, assim, tipo, que eles falam assim, que tinha muito preconceito, né, com quem tinha síndrome de Down. Eles pareciam querer dizer para os pais que esses filhos eram descartáveis, que eles não eram pessoas. E esse preconceito diminuiu bastante depois da Segunda Guerra, porque vieram vários, assim, soldados mutilados, né, com deformações, queimados, né, então, tipo, começou a ter uma aceitação maior. Agora eu vou falar só um pouquinho da esquizofrenia. A parte da esquizofrenia tem diversos casos de pessoas, né, que sofrem por ter, assim, conviver com vozes dentro da cabeça que são interiores, mas dá a impressão de que elas são exteriores. Então, tipo, imagina só, isso são vozes que muitas vezes são cruéis. Então, tipo, tem vários casos ali que é bem complicado. Tipo, muitos tomam remédios, né, e tem que tomar, né, para estabilizar, mas acontece surtos terríveis. Agora eu vou falar da última parte, que assim, que é um dos capítulos que mais me chocou, que é a parte do autismo. Eu não sabia, eu sabia do autismo assim, o que eu vejo assim mais em filmes assim, né? Que parece assim, pessoas nos filmes são mais fáceis de lidar, são até gênios e tal, mas o autismo ele é bem difícil assim
não só de lidar com os pacientes, mas de entender ele, porque ele é, assim, uma patologia, assim, que até os médicos têm dificuldade de definir ela, sabe? Tipo, ele, aqui tem várias explicações do que poderia ser, o que que acontece, tipo, mas não chega a uma conclusão, ela é bem difícil de mapear, de saber exatamente, né, o que causa ou o que acontece, tipo, porque e cada caso de autista é um caso. Tem uns que, tipo, não falam, tem dificuldade intelectual, e tem casos aqui que eu vi que, tipo, a pessoa, ela só fala digitando no computador. Tem casos mais sérios, tipo, tem um menino que ele acorda todo dia às 2 da manhã, fica pulando no quarto, ele come as próprias fezes. Tem casos assim que a pessoa consegue se comunicar bem e tal, né? E tem música, tem vários que só se comunicam assim, tipo, fazendo sons, batendo a cabeça na parede, um bate a cabeça na parede, outro se corta com facas. Isso é uma maneira de se comunicar. Mas assim que me chocou nesse capítulo é a parte dos filicídios, quando os pais matam os filhos. Porque assim, ele tem assim duas páginas assim só falando assim nomes e o que aconteceu com aquela pessoa que os pais mataram. Por exemplo, vou falar um caso que outro. Depois disso, depois eu vou falar outra coisa. Eu tenho uma moça que há 17 anos que ela tem autismo e a mãe dela queria, ó, é bem pesado, ela queria que ela pulasse de uma ponte, ela não quis pular, e a mãe dela estrangulou ela com a corda do roupão, sabe? Tipo, coisa terrível, né? E tem outras, tipo, tem outros casos aqui de pais assim que. Bom, eu vou falar só mais um caso, mais uns dois casos. Tipo, por exemplo, pais que fecharam a casa e atearam fogo na casa com o filho dentro, sabe? Tipo, coisas assim, tipo, é bem difícil de ler, sabe, essas coisas. E eu fui dar uma olhada no memorial do autismo, que é um site em inglês, que é Autism Memorial, e ali tem, que é para pessoas que morreram por homicídio, autistas que morreram por homicídio, negligência, ou suicídio, e tipo, nossa, tem muitos e muitos casos. Eu olhei alguns casos e tipo, tem muitos e muitos casos, na maioria, assim, que morreu, assim, muitos que foram mortos pelos próprios pais, sabe? De maneira cruel, sabe? Tem outros casos de pais que atearam fogo no filho, tipo, esfaquearam, eu nem vou falar mais, sabe? Mas assim, por aí, sabe? Teve um caso também que eu vi que tem aqui no livro que, tipo, se alguém quiser dar uma olhada no Memorial do Autismo, né? Tipo, mas assim, é muitos casos assim que chega a se sentir mal, então talvez não seja bom, né? Mas só para lembrar essas pessoas que morreram, alguns, né, morreram por negligência, tipo. E eu fiquei chocada também com umas mortes por que eles morreram assim, que chamaram a polícia, eles estavam tendo um surto e os policiais foram conter eles e acabaram sufocando ou dando tiro, tipo, tem vários casos assim. Tem uma coisa bem pesada assim, né, mas é um site para lembrar essas pessoas, né, não deixar que isso fique assim. Outra coisa que eu ia falar, tipo, teve o caso do menino que ele morreu sufocado porque na igreja a mãe dele deixou que fizesse um exorcismo nele para tirar o autismo dele, que ele estava possuído. Então, o que depois o autor escreve aqui que esses pais, a maioria teve penas bem leves, tipo meses, 2 anos, às vezes nem isso, alegaram insanidade. Então, tipo, até o autor fala que não tem como tu sentir alguma empatia ou quando se tem tantas crianças mortas, tantas pessoas mortas, né? Tipo, até ele fala aqui que, tipo, eu também concordo, assim, tem outras alternativas que não matar o próprio filho. Eu sei que não é fácil, não é bom pra criança também botá-la numa instituição, muitos pais põem numa instituição, ou botar para adoção, mas isso antes isso do que assassinar o próprio filho. E o autor fala também, né, tipo, que parece que os juízes, assim, quando dão a pena para os pais, mostram os pais como vítimas e as vítimas como um fardo. Tipo, então por isso dão penas bem leves. Eu achei também as penas muito leves para mortes, assim, terríveis, né? Outra coisa também, e o que choca é que, assim, eles dizem que querem acabar com o sofrimento dos filhos,
mas eles acabam matando, assim, o filho de maneira cruel, assim, tipo, que prolongando o sofrimento. Então, tipo, né, não dá com a ideia, parece que eles querem acabar com o sofrimento do filho, mas na verdade eles querem acabar com o sofrimento deles, por mais desesperado. Eu entendo muitos pais aqui que dizem, ah, eu devia ter abortado, eu não devia ter tido, se arrependem, mas só que matar, assim, da maneira cruel, de qualquer maneira que eu vejo aqui, não... Eu vou até ler um pedaço, uma parte aqui que o Solomon lê. Escreve, aliás. A vasta maioria dessas sentenças sugere que os tribunais têm o hábito de tratar o filicídio como um resultado compreensível, ainda que infeliz, do estresse de criar um filho autista. Tipo, eles acabam, né, se solidarizando com os pais, né, e esquecem da vítima, né. E daí é que tem uma outra coisa que é importante. A transigência dos tribunais manda um recado para a sociedade, para os outros pais e para as pessoas com autismo, dizendo que a vida autista é menos valiosa que as outras. Tipo, parece que eles estão botando penas leves para os pais, parece que eles estão dizendo que tudo bem matar um filho doente, autista, né? A linha de raciocínio se aproxima perigosamente da eugenia. Isso quer dizer, né, que então, se é autista é descartável, então vamos dar uma pena leve porque eles sofreram por ter esse filho. Então isso é uma coisa que eu não tenho como me solidarizar com esses pais. O vídeo vai continuar, vou fazer um segundo vídeo, não sei quanto que deu desse vídeo, né? Mas vai ter os outros 5 temas, que é transgênero, prodígios, eu vou falar mais, eu vou falar agora então. Mas, vou mostrar aqui que eu tô lendo, né? Tipo, depois que eu terminei de ler esse livro, eu li Ratos e Homens, do John Steinbeck, e, nossa, é um livro muito bom, fininho, assim, mas ótimo, ótimo. E agora, o que eu tô lendo? Eu tô lendo O Grande Mentecapto, do Fernando Sabino, um livro muito engraçado. E eu tô relendo 100 Sonetos de Amor, do Pablo Neruda. Tô pensando em fazer aquele negócio que eu fazia com poesias, que é postar a poesia, assim, com foto, sabe? Lendo a poesia, assim, tipo, o áudio e tal. Vou ver se eu consigo fazer isso. Então é isso, obrigada, se inscreva